Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Opa News BR. Hoje o assunto é quente. Sabe aquela mega operação no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos? Pois é, ela foi um estopim para um debate simplesmente explosivo lá em Brasília. A gente vai mergulhar fundo na queda de braço política que está rolando, para decidir como o Brasil vai, de fato, combater as facções criminosas. Para a gente entender essa briga toda, se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos ver o que deu início a tudo isso. Depois a gente analisa o embate entre governo e oposição, os dois projetos que estão na mesa, e aí vem a pergunta-chave: facção é terrorismo? E por fim, o que está em jogo para o futuro do Brasil com essa decisão. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o que aconteceu para essa discussão virar prioridade nacional da noite para o dia. A coisa toda pegou fogo de verdade depois de uma mega operação contra o Comando Vermelho lá nos complexos da Penha e do Alemão no Rio. O resultado, com esse número assustador de mais de 120 mortos, não só chocou o país, mas acendeu um verdadeiro incêndio político lá em Brasília. E foi essa operação que virou a chave. Sabe, ela se tornou o catalisador que botou uma pressão gigantesca nos ombros dos parlamentares. Basicamente, todo mundo foi forçado a correr atrás de soluções novas, mais duras, para tentar frear o poder cada vez maior do crime organizado. E como era de se esperar, essa crise no Rio virou, na hora, um campo de batalha político no Congresso. E surgiram dois lados muito, mas muito bem definidos. De um lado, o governo federal, e do outro, a oposição. E olha, as propostas são tipo água e vinho, completamente diferentes. O governo aposta em criar um crime novo, específico, que estão chamando de organização criminosa qualificada. Já a oposição quer uma medida bem mais drástica: pegar a lei antiterrorismo, que já existe e é super severa, e enfiar facções e milícias lá dentro. Ok, mas na prática, no papel, como essas duas ideias se parecem? É aqui que a gente precisa olhar os detalhes, porque é neles que o jogo é jogado. Essa tabela mostra direitinho as diferenças. A proposta da oposição, ao chamar de terrorismo, faz uma coisa importantíssima. Ela federaliza a investigação, ou seja, tira o caso das polícias estaduais e joga no colo da Polícia Federal. E as penas já começam lá em cima, de 12 a 30 anos. Já o projeto do governo mantém a investigação com as forças estaduais e federais, como já é, mas classifica o crime como hediondo. E o que isso quer dizer? Que na prática fica muito mais difícil para o condenado conseguir benefícios para sair da cadeia. E tudo isso nos leva finalmente ao X da questão, a pergunta de $1 milhão que está dividindo juristas, especialistas e políticos no meio. Pois é, essa é a grande dúvida. Será que só mudar o rótulo, o nome da coisa, é a bala de prata que o Brasil precisa? Ou será que essa mudança pode, na verdade, acabar criando um monte de problemas novos e talvez até piores? Quem defende que sim, que tem que classificar como terrorista, tem nomes de peso, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O argumento dele é bem direto. Se um grupo usa o terror para dominar comunidades e atacar o Estado, ele tem que ser chamado de terrorista. Ponto. A grande vantagem, segundo ele, seria endurecer as penas e aumentar o custo do crime. Só que do outro lado tem gente que entende muito do assunto e discorda de forma veemente. É o caso do promotor Lincoln Gakia, que é uma das maiores autoridades no combate ao PCC. Ele diz que legalmente a conta não fecha. A lei antiterrorismo exige uma motivação ideológica, política, religiosa, racial e facção no fim do dia que é o quê? Lucro, grana. O foco é o negócio, não a ideologia. E os alertas dos críticos vão muito além da definição da lei. Eles apontam riscos sociais e constitucionais que são, olha, gravíssimos. Tenho medo de que isso abra as portas para intervenção internacional no Brasil. Tem a questão da necropolítica, uma ideia bem pesada, que significa o Estado decidir quem vive e quem morre. E, claro, o risco enorme de aprofundar a criminalização da pobreza, carimbando qualquer grupo de periferia como terrorista. Fora que a proposta ainda pode ser considerada inconstitucional. Então, no fim das contas, a gente percebe que esse debate é muito maior do que só um texto de lei. O que a gente está vendo é o reflexo de uma batalha política gigantesca e o resultado dela vai definir os rumos do país. Pode apostar, o que for decidido agora no Congresso vai moldar a política de segurança pública por anos. E com certeza vai ser um dos temas mais quentes da campanha presidencial de 2026. Quem conseguir emplacar sua visão nessa história sai muito fortalecido politicamente. No final, a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. A gente está falando de uma guerra ao crime ou de um risco à nossa própria democracia? Encontrar esse equilíbrio é o desafio. E agora essa batata quente está no colo do Congresso, que vai decidir não só como o Brasil combate o crime, mas que tipo de país a gente quer ser.
Bom, pessoal, esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco as ideias sobre essa disputa tão complexa. Se curtiu esse jeito de destrinchar a notícia, faz um favor pra gente. Se inscreve agora mesmo aqui no canal Opa News BR no YouTube para não perder nenhuma das nossas próximas análises. A gente se vê na próxima.